Boa noite para todos nós. Eu quero dizer da minha grande satisfação de estar aqui hoje. Essa nossa atividade a gente programou faz 2 anos para que eu estivesse hoje aqui. Eu estou, na verdade, realizando um sonho, que é fazer esse trabalho, entrando pelo Recife e saindo em Juazeiro do Norte. Muito bem, nós temos, na verdade, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, muitas informações sobre como é que a gente funciona. E uma grande descoberta que nós encontramos na obra de Kardec é a descoberta de que os espíritos, eles não são iguais. Nós temos maneiras diferentes de funcionar. Por quê? Porque alguns de nós aproveitamos melhor as experiências que Deus nos dá. A gente aprende melhor quando aproveita. Então isso faz com que alguns de nós sejamos mais capazes de nos desenvolvermos, enquanto que outros que passam pela mesma experiência não aproveitam as oportunidades que a vida dá, Yara. A gente vai perceber que as diferenças entre as pessoas decorrem da maneira como a gente lida. Às vezes você tem uma família que o pai se separa, e quando o pai se separa e tem aquele monte de filho, os filhos reagem de maneira diferente àquela separação. Tem uns que dão certo, tem outros que entortam. Mas será a mesma mãe? Será o mesmo pai? Por que uns são mais fáceis de aproveitar? São mais fáceis de aproveitar as oportunidades que a vida dá? E por que outros aproveitam menos? Porque nós somos diferentes. Por 2 grandes razões. Às vezes, um de nós aproveita melhor as oportunidades que a vida nos dá, e outros não é que aproveite melhor. É porque são almas mais antigas mesmo. Às vezes nós temos espíritos que são mais velhos, que já viveram mais, já tiveram mais encarnações. Ótimo. Já viveram mais encarnações. E por isso, com essas oportunidades que tiveram de crescimento, eles estão mais à frente. Por quê? Porque são espíritos mais velhos, já tiveram mais encarnações, tiveram mais experiência, acabam sendo melhores hoje do que os outros. Então a doutrina espírita vai nos falar que, embora Deus tenha criado todo mundo igual, Ele criou todo mundo do mesmo jeito, simples e ignorante. É o que diz a questão 115, 121, 133, 634 e a questão 1006 do Livro dos Espíritos. O Espírito é simples e ignorante. Nós somos todos criados simples e ignorantes. E a gente vai se desenvolvendo com a vida, sabe? E na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo coisas novas. O tatu, por exemplo, ele tem um jeito de ser. Quando ele tem um perigo, ele corre e se esconde no buraco. Esse é o jeito dele se defender. Ele corre e se esconde. Ele desenvolveu um instinto. E o instinto dele é esse. E dentro da evolução, a gente vai desenvolvendo certos comportamentos, que a literatura espírita chama de atavismo, que é um jeito de funcionar, que é como nós aprendemos lá atrás, e a gente tem dificuldade de deixar de ser desse jeito. Eu só sei ser assim. Quando brigam comigo eu já ataco e agrido, já bato. Então isso é um atavismo que a gente tem. Os atavismos são experiências que a gente passou muitos milhares de anos desenvolvendo. E agora a gente precisa de uma outra quantidade grande de tempo para tirar esse atavismo da gente.
que a gente vai fazer e vai perceber que a nossa vida vai levar a gente a ter 5 comportamentos diferentes. É o que diz Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 8 dessa obra. Ela vai dizer o seguinte: olha, nós temos comportamentos que são diferentes nas nossas vidas. Nós temos formas de funcionamento distintas. E hoje eu queria mostrar para vocês uma dessas classificações que Joana de Ângeles faz. Só que é uma classificação, primeiro, de um outro livro dela, chamado Autodescobrimento, uma viagem interior. Nessa oportunidade, ela diz que as pessoas são de 5 tipos diferentes. Então, existem 5 tipos de comportamentos diferentes nas pessoas. 5 tipos. O primeiro tipo de comportamento que existe é um comportamento chamado de os insensíveis. São os mais atrasados de todos nós. O que são os insensíveis? São aquelas pessoas que passam pelo sofrimento e não sentem. Ela não se abate, ela não se acovarda, ela não baixa a guarda, ela vai sempre para frente. Eu não sinto dor, eu não sinto fraqueza, eu vou para cima. Este é o primeiro tipo, os chamados insensíveis. E nós temos na nossa humanidade espíritos que estão nesta condição primeira, os chamados insensíveis. Cometem um crime, não sentem remorso do que fazem. Fazem a maldade e o coração nem se incomoda. As coisas acontecem para eles, não estou nem aí. Eu não estou nem aí. E continua na maldade sem nenhuma mudança. É um tipo de espírito que a gente tem na Terra hoje. É um padrão de evolução que a gente possui, que faz com que a pessoa nem sinta o que acontece com ele. Você senta e diz: mas meu filho, você não está vendo? Olha a situação que você está. Por que você não muda de vida? Não quero mudar, quero ficar como eu estou. Mas meu filho, você está num processo de sofrimento. Larga essa vida, rapaz. Ele não muda. Ele não percebe nem o sofrimento que ele está passando. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Esse é só o primeiro tipo, que são os piores deles. Aí tem um segundo tipo, o tipo 2. O segundo tipo é um tipo que quando vem o sofrimento, ele sente o sofrimento. Mas ele sente o sofrimento de uma maneira muito particular. Eles têm ódio de Deus por conta daquilo que acontece com eles. São revoltados com o pai, é revoltado com mãe, é revoltado com Deus, é revoltado com a vida, não aceita conselho. É porque a minha vida é desse jeito por sua culpa. Transfere sempre a responsabilidade para os outros. Não tem maturidade para assumir que as coisas equivocadas que acontecem em suas vidas são por causa deles. Eles acham, João, que sempre são os outros os culpados. Então a pessoa diz assim: sabe por que eu sou assim? É por culpa da senhora, minha mãe. Porque a senhora ainda é por culpa do meu pai. E ele não tem culpa de nada. Ele é sempre um revoltado. É um outro tipo de comportamento muito comum na sociedade. Qual é o primeiro? O primeiro são os que nem sentem. Não estou nem aí. Vou continuar fazendo o que eu faço de errado. Os insensíveis. O segundo é o grupo dos revoltados. É o grupo dos rebeldes, dos que não aceitam, dos que têm ódio da vida e que vivem de uma maneira a querer afrontar a sociedade
A maneira deles dizerem que eles estão desgostosos com o que acontece é viverem de uma maneira que eles agridem como a sociedade é. E se esquecem de que, na verdade, aonde sempre existe violência, existe sofrimento. Toda criatura que agride é uma criatura que sofre. Ai, como a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa que é muito agressiva e você, nossa, parece um bicho. Mas se você for atrás, você vai descobrir que por trás daquela violência toda, havia por trás daquela violência um processo de profundo sofrimento. Nessa região aqui, vocês têm muitas histórias desse tipo, de pessoas que sofreram com as suas famílias e que, em função do que aconteceu com suas famílias, se tornaram violentos, agressivos, não é? Pessoas que partiram para uma vida de violência, e se você for no fundo, o que está acontecendo? Por que você é tão violento? Atrás da violência existe uma pessoa frágil. Se alguém for habilidoso, consegue chegar nessa pessoa frágil que está machucada, essa criança que está ferida, e consegue conversar. O que está acontecendo? Por que você está assim? O que eu posso fazer para que essa violência não precise acontecer? Para que você seja mais tranquilo. Este é o segundo tipo de espíritos que a gente tem na nossa sociedade, que são os revoltados, os rebeldes, os que não aceitam o sofrimento. Muitos se voltam contra Deus, ficam descrentes. Muito comum isso, por exemplo, você tem uma família e que, por algum motivo, houve o falecimento de alguém. Uma mãe que perdeu um filho, que é a dor mais terrível que alguém possa passar na existência. E a partir dali, você pode ter um filho que se revolta contra Deus, que se revolta contra a vida e cai num processo de depressão, desenvolve ideação suicida, cria uma série de feridas para si, porque não consegue lidar e quer fazer uma ruptura da sua vida com tudo aquilo que aconteceu. Ok? Esse é o tipo de espíritos que a gente encontra na nossa sociedade. Joana de Ângeles diz que são aqueles que fogem da dor, se escondem da dor. Porque o primeiro tipo não sente a dor. Não estou nem aí. O segundo tipo se desespera com a dor. Já o terceiro, ele diz, eu não quero tomar conhecimento do meu sofrimento. Nesse terceiro tipo aqui estão os casos de droga, de álcool, de fugas. Às vezes a gente vê umas pessoas que são andarilhos na estrada e diz, meu Deus, esse homem não tem família, teve mãe, teve pai. O que faz uma pessoa ir andando na estrada, andando, sem um pouso, sem um lugar, sem uma casa, sem nada? Meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes é um processo de fuga. A pessoa está se escondendo dentro de si mesma. Quantos e quantos e quantos casos de alcoolismo são, na verdade, histórias de um sofrimento muito grande? O indivíduo sofre tanto que ele procura ir para o bar para que ele esqueça a dor que ele tem. E as pessoas nem escondem isso, porque diz assim, cheguei em casa, minha mulher começou a me perturbar muito, sabe o que eu fiz? Eu vou beber. Diz mesmo. A pessoa sai para beber, sai para se drogar, foge da vida. Então, nós temos hoje na sociedade histórias de alcoolismo, histórias de sexo desregrado, promiscuidade, né? Histórias de promiscuidade, histórias de drogas que estão relacionados a processos dolorosos de profundo sofrimento. Profundo sofrimento. Teve uma pesquisa recente muito interessante que foi feita. Os médicos pegaram um grupo de pessoas que eram usuários de droga
Eu disse usuário de droga. Pegaram esse pessoal e deram para eles medicamento contra a depressão. Tem nada a ver, né? O cara usa droga, deram medicamento contra a depressão. E eles diminuíram o uso da droga. Qual é a conclusão? O que faz eles buscarem a droga é depressão. Então você tem histórias de alcoolismo que são histórias de dor, de fuga, em que a pessoa se esconde no álcool. E eu não estou criticando, eu estou só analisando. A pessoa foge para o álcool para esquecer, porque quando ela bebe, ela esquece que a mulher perturba o juízo dela, sabe? Esquece que ela não tem dinheiro para pagar as contas até o final do mês. Não, é muita perturbação no meu juízo, eu vou beber. Aí o cara vai e bebe. O cara vai para a festa, né? Bota uma música. Era para ajudar a sonoplastia. Então aí vai para a festa, vai para a noite, vai para a farra. Por que que ele vai para a farra? Exatamente como um mecanismo de fuga para que ele não acesse a sua vida. Então, existem pessoas que fogem, sabe para onde? Fogem para a igreja. Tem tanto problema em casa que vai para a igreja. Que ela na igreja, ela só fala de Deus, ela só cuida das coisas do Espírito, e aí o pau está quebrando em casa, ela não está nem aí. Os vícios são uma das grandes... Eu estou com dó já de você. Os vícios são uma grande causa de sofrimento das criaturas. Por quê? Porque eles são, na verdade, um indicativo de uma história de profunda dor. Observem que todos sofrem. O primeiro sofre e tem uma couraça que diz: eu nem sinto sofrimento, mas está todo quebrado por dentro. O segundo sofre e se desespera, não aceita, se revolta, entra em várias histórias de ideação suicida, se automutila, cai na depressão, enlouquece de dor. Já esse terceiro grupo, ele não quer fazer contato com a dor. E por isso ele se esconde. Ele foge do sofrimento. Todos esses são criaturas adoecidas que a gente tem. Aí tem um quarto grupo. Este. O quarto grupo é o grupo dos que são sensíveis ao sofrimento. Porque o primeiro era insensível, né? O primeiro nem sentia. Já o quarto grupo, ele é sensível ao sofrimento. Ele diz: meu Deus do céu, mas eu estou sofrendo, olha. A minha vida está muito difícil. Só que, diferente dos outros, ele não se desespera com o sofrimento. Mas ele carrega uma dor tão grande. Ele se sente tão abandonado, ele se sente tão infeliz. Mas ele vai levando a vida dele. Ele vai tentando, sabe? Tentando ajeitar a família, tentando ajeitar as coisas, mas é uma dor. A pessoa diz: ai, você não tem noção do quanto eu sofro. A minha vida é uma cruz que eu carrego. Meu marido, então, nem faz ideia. Meu Deus do céu. Meus filhos são um sofrimento na minha vida. Eu tenho tanto problema. E a pessoa não chega nem a falar nem da sogra, e ela já está assim, sofrida. Por quê? Porque a nossa vida tem muitas dores, a gente tem doenças. E essas pessoas, o quarto grupo, são aqueles que o sofrimento parece mexer com elas. E elas carregam como fosse uma cruz dentro do peito, um punhal cravado no coração. Mas elas vão caminhando, por entre as suas lágrimas, tentando entender: meu Deus, por quê? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Mas vai levando a vida. Entra num processo depressivo, sai. A dor mexe com elas. A dor
faz com que elas se sintam, Vânia, assim meio mexidas na medida em que as suas histórias de vida são visitadas por essas situações bastante difíceis. Então, são circunstâncias bem comuns que a gente tem na nossa sociedade. Mas tem um quinto grupo, o grupo que está aqui. Esse quinto grupo, como vocês podem ver, a gente tem 5 dedos, 4 são parecidos, mas um é diferente, né? E esse quinto grupo, ele é bem diferente dos outros 4. O que difere esse quinto grupo dos outros 4 grupos? O que difere é que este quinto grupo é o grupo que sabe as verdades espirituais. Ele sabe que ele é um espírito imortal. Ele sabe que a morte não existe. Ele sabe que quem aparentemente morreu está vivo. Ele sabe que o filho que faleceu pode entrar em contato conosco. Tem 2 cadeiras aqui no meio. Ele sabe 3. Olha que espetáculo. Vai sobrar uma. Vem aqui. E são 3. Tem 3, tem mais uma. Então ele sabe que existe a lei de causa e efeito. Então ele diz assim, se eu estou passando por um sofrimento que eu não dei causa, eu evidentemente sei que existe uma razão para que isto aconteça. Quando esses indivíduos experimentam as situações de sofrimento que a vida nos dá, eles não enlouquecem de dor, sabe? Eles, na verdade, conhecem, não conhecem? Eles não enlouquecem de dor. Por quê? Porque eles têm uma leitura espiritual da vida. Eles sabem que existe a reencarnação. Eles sabem da melhor. Eles sabem que o que nos espera é a felicidade. E o conhecimento que esses espíritos passam a ter, em função do conhecimento espiritual que têm, faz com que, mesmo que eles experimentem o sofrimento, eles consigam dizer, eu sei que se eu estou passando por isso, existe uma razão para que isso aconteça. Esses espíritos são chamados por Joana de Ângeles de os despertos. O que seriam despertos? Porque eles não estão dormindo. Eles não estão, na verdade, na vida sem perceber. Não são insensíveis, não são revoltados, não estão fugindo e nem estão angustiados com seus sofrimentos. Eles se libertaram do processo da dor quando entenderam a razão pela qual o sofrimento chegou até eles. Eles não saem da rota. Eles não saem do alvo, João. Eles não saem do alvo. Eles não saem da rota que eles têm que seguir. Por quê? Porque eles sabem. Porque muitas vezes a gente se perde. A gente se perde. A vida nos dá uma família, a gente larga a família para o meio do caminho. Certo. A gente se perde. A gente tem uma profissão e quer ganhar dinheiro com essa profissão e esquece da parte correta da vida, Marcos. A gente esquece e acaba se envolvendo só na parte de ganhar dinheiro, de enganar os outros. E aí, aparentemente para o mundo, o cara está muito bem, porque o cara está cheio da grana, está com muito dinheiro, mas esse muito dinheiro que ele tem não é um dinheiro de felicidade. Torna ele muito infeliz, por quê? Porque às vezes a gente está usando esse dinheiro como fuga. A pessoa está fugindo na posse de ter troca de carro, troca de casa, troca de marido, troca de tudo, como uma forma de alcançar a felicidade, mas é um processo de fuga. Então,
Quando a gente está nesta condição, a gente pode se perder. O que a gente veio para fazer, a gente não está fazendo. Nós recebemos uma família para a gente viver com ela e a gente abandonou a família pelo meio do caminho. Largou o pai no asilo, largou a mãe no meio da estrada, não quis saber de ninguém, abandonou filhos, deixou as coisas da vida pela metade. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você tem uma relação conjugal difícil, né? Uma relação agressiva. Descansa. Estou com dó. Então a pessoa tem uma vida agressiva, violenta. É difícil você manter um casamento se você tem uma pessoa que é muito violenta, que agride você, que ameaça você, que quer matar você, que bate. É uma outra conversa bem complicada, né? Mas às vezes a gente não tem nada disso e a gente simplesmente não quer saber de nada. A gente não quer nem conversa, não quer sentar para dialogar, não quer tentar encontrar solução para as coisas. Como que eu vou alcançar o objetivo da minha vida se eu me perder pelo meio do caminho, pelo amor de Deus? Olha quanta chance a gente tem, Gustavo, de fazer besteira pelo meio do caminho. Se eu for insensível, eu vou fazer besteira, porque eu não vou sentir o mal que eu faço, eu piso nos outros, eu não estou nem aí, eu me vingo mesmo. Olha quanta besteira eu vou fazer. Quando chega no final da existência, o cara já fez tanta bobagem, que aquilo que ele veio para realizar ficou muito pendente. Vai ter que ter uma outra encarnação para tentar arrumar, porque ficou tudo mal resolvido. E se a pessoa for revoltada? Ele for revoltado, é pior. Porque ele destrói os outros, destrói a si mesmo, que aí ele se corta, ele se mata, ele deprime. Ele acaba com a vida dele, acaba com a vida dos outros. Vive amargurado, tem ódio de Deus, foge da igreja, não quer saber de ninguém mais. Ah, minha família sempre foi na igreja, eu quero saber de Deus. E aí vive uma vida totalmente afastada, infeliz, desgraçadamente. Perde oportunidades enormes de fazer o bem. Os que fogem também. O nome já diz, né? Se ele está fugindo, ele evidentemente não vai chegar onde tinha que chegar. Os que sofrem, os que são sensíveis daquele quarto grupo, esses até conseguem alguma coisa. Mas às vezes eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque eles não conseguem entender a vida. Eles não conseguem compreender. E aí acontece que a vida pode acontecer para eles e eles não enxergarem o que tem para fazer. Imagina que você tem uma história de família, você tem uma chance de viver uma vida bacana, uma vida legal, mas em função da maneira como você vive, você abandona seus compromissos. Digamos que você tem um pai que você convive com ele, e aí o seu pai ficou doente. Aí você, então vai dar muito trabalho. Meu pai agora teve um AVC, está de cama, usa fralda, tem que dar comida na boca, tem que dar banho, não aguento isso não. Eu vou largar ele aí num canto qualquer, às vezes vai maltratar para morrer logo, para se ver livre do peso. Percebe como a gente pode fazer muita besteira e errar o alvo quando a gente não sabe das coisas? Por isso que o conhecimento espiritual, Ícaro, ou Édipo, é tão importante. Porque o conhecimento espiritual abre para nós a visão da vida maior, da vida que nos mostra o sentido verdadeiro de todas as coisas, a razão do sofrimento, por que eu sofro, e o aproveitamento das provas, o exercício do perdão, da renúncia das coisas. Meu Deus, olha o que a gente pode fazer por nós quando nós descobrimos as verdades espirituais. É maravilhoso. Eu posso fazer uma mudança muito grande na minha história de vida só sabendo as coisas que
a vida espiritual nos revela. Enquanto a gente não fizer isso, Joana de Ângeles diz para nós que nós estamos numa coisa que ela chama de consciência de sono. As pessoas estão como que dormindo, porque independente de qual desses 4 estágios ruins a gente esteja, qualquer um desses, seja o insensível, o revoltado, o outro que foge ou o que sente a dor e não sabe por quê, independente de qual estágio que eu esteja, eu posso estar em uma coisa que Joana chama de consciência de sono. O que é consciência de sono? Consciência de sono é como uma pessoa que vive, mas está dormindo. Sabe aquela pessoa que está patetando da vida? E a vida está acontecendo e a pessoa não está vendo? Aquela que diz assim, menino, acorda, menino. Pelo amor de Deus. Olha a tua vida, menino. Isso aí, consciência de sono. Só que quem tem consciência de sono não é só menino, não. Adulto também tem. Às vezes a gente vive na nossa vida, mas a gente vive em consciência de sono. Por quê? Porque eu não consigo perceber para que eu vim, o que eu vim fazer aqui, qual é o sentido da vida, qual é a razão pela qual a vida existe. E aí, quando a gente vem cá, deixa ela descansar. Então, quando a gente vive essa história da consciência de sono, Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, no primeiro tópico do capítulo 8, ela dá 7 sinais que a pessoa está em consciência de sono. 7. Eu não quero que ninguém grite bingo se tiver os 7. Tá? Mas eu vou dar os 7. Ok, Washington? Os 7 para ver se você está em algum. Se tiver em algum, está em consciência de sono. Se tiver em mais de um, está mais dormindo ainda. Vamos começar. Olha o primeiro tipo de pessoas em consciência de sono. Primeiro tipo da pessoa que está dormindo para a vida. É aquele que está vivendo totalmente longe da vida espiritual, está vivendo fazendo o mal, fazendo o que é errado, gosta de fazer o que é errado, sente prazer em fazer o que é errado. Aqui não tem ninguém desse tipo, né? Mas não é porque tem um povo que gosta de fazer o errado, não tem, ou vocês não conhecem ninguém. É porque aqui no Pernambuco não tem. Essa região aqui nunca teve gente para fazer isso não, mas lá para Rondônia tem. O cara faz o mal e gosta de fazer o mal. Então, o nível mais básico de consciência de sono é aqueles que fazem o mal e se comprazem no mal que fazem. Acham bonito fazer o mal e dá conta para os outros, gargalha. Esse é o primeiro tipo só. Aqui não tem ninguém, todo mundo escapou desse. Aí tem o segundo grupo. O segundo grupo que a gente tem é um grupo diferente. É um grupo que ele não é mal. Ele é o grupo de eu não estou nem aí. Para mim, essas coisas espirituais não me diz respeito, não se interessa, não quer saber do bem, não se interessa de fazer nada bom, simplesmente vai vivendo a vida. Sabe aquela pessoa vivendo? Então, essa pessoa que está vivendo a vida sem se preocupar com as coisas espirituais, também é uma pessoa em consciência de sono. É claro, até aqui? Agora vamos piorar. Terceiro tipo, consciência de sono número 3. É a pessoa que ela, na verdade, ela não faz o mal e gosta. Não é isso o jeito dela. Ela também não é uma pessoa indiferente às coisas espirituais. Mas ele é um indeciso com relação às coisas espirituais. Ele é indeciso.
Ele diz assim: será mesmo? Será que eu tenho que largar isso? Mas eu não queria largar isso. São aqueles que não têm certeza se o bem é bom. Então a pessoa até queria mudar, mas aí dá aquela preguiça. Ai, meu Deus, tenho tanta preguiça. Vou ficar como eu estou mesmo, né? Então eles são indecisos espiritualmente. Eles até têm vontade de fazer. Eles têm vontade de fazer, mas não têm coragem de mudar. Então o cara diz: não, eu sei que eu tenho que deixar de beber, eu sei. Mas está tão bom, moço. Me deixa, sabe? A pessoa já compreende, mas se acha fraco, não se acha capaz. E a vida está passando, isso é consciência de sono. Por quê? Porque a pessoa se esconde atrás desse pensamento de que ele é uma pessoa fraca e não faz nada. E a vida vai só passando. E ele não está nem aí para o que está acontecendo. Então esse é um terceiro tipo também de consciência de sono. Quarto tipo. Esse faz o bem, mas ele tem uma característica que eu gosto. Ele faz muita exigência. Não, eu vou, mas eu quero vir me buscar em casa. Mas só tem isso para comer? Não. Eu até faço, mas tem que ser do meu jeito. A pessoa não se dispõe a fazer porque tem que fazer. Ela só quer fazer se for do jeito que é. Então a irmã diz assim: olha, mamãe está aqui em casa e eu vou deixar a mamãe aí contigo esses dias para ver se você cuida dela, porque eu vou precisar fazer uma viagem. E essa semana eu queria que você cuidasse dela. Sim, mas vai mandar a cuidadora? Eu quero que você mande a cuidadora, que você mande as fraldas, que você mande que vai ficar de dia, a que vai ficar de noite também, porque eu não vou poder cuidar dela. E aí eu quero uma outra para cozinhar, que eu também não quero fazer comida. Ou seja, é tanta exigência para fazer o bem, que no fim não quer fazer o bem, Gustavo. Não quer fazer. É o bem cheio de exigências. Então Joana de Ângeles diz o seguinte: todas as vezes que alguém deseja fazer o bem, mas coloca exigências para fazer o bem, Ana, quando coloca exigências para fazer o bem, é uma criatura que está em consciência de sono. Ela quer ir, mas ela só quer se for no... mas não gostei. Eu não gostei. Eu só queria se fosse de outro jeito. Então, cria embaraços para a tarefa, porque a pessoa quer fazer, mas quer fazer só do gostinho dela. Só se for. Não aprende a dizer: não, tá ótimo, tá bacana. Tem uma obra de Joana de Ângeles chamada Autodescobrimento, em que ela diz o seguinte: as pessoas que verdadeiramente estão se transformando, elas têm duas características. Primeira, elas não fazem exigências. Não faz exigência. E também são gentis com todas as pessoas. Se você tem uma pessoa que ela é grosseira, ela não está num processo de iluminação interior. Pessoas que não têm paciência com os outros, que tratam os outros com grosseria, cara, isso é um sinal de que essa pessoa, ela não está bem emocionalmente. Quem está bem não agride ninguém, não ofende ninguém, não trata mal as pessoas. E esse é o exercício que a gente tem para fazer, começando por casa, tá? Em casa, que é mais difícil, treinar, tratar bem os outros, que é o local bom para a gente experimentar isso, né? Uma boa oportunidade. Sim, esse é o número 4. Tá certo ou tá errado? Número 5. O número 5, o problema deles não é a exigência, é que eles se perdem naquilo que Joana chama de discussões inúteis. Vocês conhecem um pessoal que fica discutindo por coisa inútil? Eu vou contar um que discute coisa inútil. Hoje o Brasil está muito polarizado politicamente, né? Tem um povo que é de uma banda, tem um povo que é da outra. Aí os caras se juntam, um de uma banda, outro da outra, e um quer convencer o outro, mas o outro nem quer ser convencido. Não adianta
você dizer, não, mas tu tem que ver. Meu amigo, você está perdendo tempo. Isso são as discussões inúteis. Ou então você discutir religião. Sentar com um protestante. Não, mas olha aqui esse versículo. Vou te mostrar esse versículo aqui. Gente, ele não quer ser convencido. Ele não quer. Então, essas discussões inúteis, elas não levam a nada. Às vezes, as discussões inúteis estão dentro de casa. Quando começa, porque a tua mãe, porque a tua mãe, porque a tua mãe. Não, mas é a tua mãe que é pior. Não, mas a tua mãe é pior. E aí fica aquela briga, sabe? Quem é a pior sogra? Fica aquela discussão. Gente, isso é uma bobagem. São as discussões inúteis. Você perde tempo, gasta a cabeça pensando o que eu vou dizer. Não vai convencer o outro. Não vai convencer. Você vai perder seu tempo. E tem gente que faz disso a sua vida. É consciência de sono. Porque a pessoa passa pela vida patetando. Porque ela podia fazer um monte de coisa e ela não faz, querendo que ela, achando que ela vai mudar a cabeça. Não vai mudar ninguém, gente. Não vai mudar ninguém. Adulto muda quando quer, não é ninguém falando no ouvido. E quando a pessoa está convencida de uma coisa, você perde tempo falando, que aí você vai irritar ainda mais. Então, um outro tipo de consciência de sono é essa discussão inútil. É você querer falar para quem não quer ouvir. Às vezes tem pessoas que são ligadas a determinada religião que só querem falar desse assunto. Onde chega, parece um martelo, tudo que vem é prego. Pá, pá. Aonde ela chega é só esse assunto, só esse assunto, esse assunto. Como se isso fosse ser útil. E às vezes a pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir. É como se nós, por exemplo, chegássemos a um lugar só falando de espiritismo o tempo todo. A gente tem que ter outra conversa. Não pode falar só desse assunto, ele vira fanático. Então a gente tem que ter atenção nas coisas para que a gente aproveite as oportunidades que a vida dá e não deixe a vida passar, porque vive uma vida inteira desse jeito e se perde. Quando chega no final da vida, o que é que eu fiz, João? Eu tinha que vir nessa direção. E eu vim para cá. Ou seja, o alvo estava para ali. Mas eu mirei para cá. E eu achei que eu me ocupei o tempo todo. Perdido. Achando que estava. Esse era o quinto. Vamos para o sexto. O sexto, Joana diz, que tem consciência de sono, são as pessoas que ficam na busca das coisas infrutíferas. Tem um tanto de gente que está buscando coisa que não vai dar resultado na vida. Então você diz, não, mas uma hora eu vou ficar rico, eu vou não sei, sabe? E vive uns sonhos que não vão se realizar. Aí ela não vive o presente para viver um futuro que nem vai chegar. Eu tenho uns amigos que dizem assim, isso lá na minha região é muito comum, dizer assim, meu trabalho é horrível, eu tenho ódio das pessoas que trabalham comigo. Toda vez que eu vou trabalhar, eu fico cheio de ódio no meu coração. Queria que eles morressem todinhos, muita raiva deles. Mas um dia eu vou me aposentar. E eu vou comprar uma pousada no Nordeste. Uma pousada na beira da praia. Vou ter só uma muda de roupa. Vou vender água de coco na minha pousada. Vou ficar o dia inteiro só de roupa de banho, sem camisa, o dia inteiro só atendendo meus turistas. Olha só. Um dia eu vou me vingar deles. Sabe que eles não vão se vingar? Sabe por quê? Porque ele vai morrer antes de raiva. Vai morrer de raiva. Porque são 35 anos com raiva de todo mundo. No meio do caminho tem um infarto e morre. Não tem pousada. Não... Então ele vive a vida inteira amargurado porque lá na frente ele vai ser feliz. Coitado. Coitado. Deixa que quando eu me formar, eu me aposentar, eu vou ter um boxe lá em Santa Cruz, lá no Moda Center. Vou vender roupa para todo canto, vou ficar rico.
Não vai morrer antes. A gente faz uns sonhos que não existem, faz umas buscas infrutíferas e não vive o hoje. Não vive o hoje, chega em casa com ódio do trabalho, pá, bate a porta. A mulher não tem nada a ver com isso. Mas ele trata mal a mulher, trata mal os filhos, vive com raiva. Aí a mulher diz, não mexe com teu pai que ele está com raiva. Veio do trabalho, está com raiva. Não aproveita a família. Poxa, a pessoa que está do lado dele. A mulher que tanta gente no mundo, ela foi escolher justo ele para ser o marido dela. Ela só tem aquele marido. E esse único marido que ela tem ainda é um marido que trata mal ela. Puxa vida, é para acabar. Então é a oportunidade que a gente tem de acordar. Porque quem vive assim, nas buscas infrutíferas, que vive buscando somente as coisas que são do futuro, coisas que não vão nunca dar certo, então faz um sonho de vida que nem tem perspectiva de funcionar. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver o presente. Nós que somos ocidentais, nós temos um grave problema. Nós temos uma dificuldade muito grande de falar das coisas boas para as pessoas. A gente não fala, a gente só fala as coisas ruins. Você pode observar que as pessoas têm mais tendência assim. Fulano não presta mesmo. Não, seco mesmo. Esse é horrível. Mas a gente tem dificuldade de dizer assim. Fulano é uma pessoa muito boa. Uma pessoa ótima. A gente fala mais mal dos outros do que fala bem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diga para outra pessoa assim: eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito legal. Você é um grande amigo. Você é um cara legal. Eu sei que ele tem defeito. Ele é humano. Mas uma das coisas mais bonitas do ser humano é amar o que é imperfeito. Eu sei que ele é imperfeito. Eu sei que ele tem defeito. Mas e daí? Ele é imperfeito, mas eu gosto dele. E eu sei que ele é imperfeito. Ele não precisa mentir para mim, de se fingir de perfeito. Porque ele tem defeito, mas eu gosto dele com os defeitos que ele tem. Ponto. Isso é muito importante que a gente faça. E às vezes a gente está deixando a vida passar. E não está percebendo que a gente está em consciência de sono. Quando chegar no final da existência, a gente vai dizer: meu Deus, eu não fiz o que era para fazer. Vivi com a minha mulher a vida inteira, eu nunca disse para ela: eu gosto muito de conviver com você. Você é uma companheira então. Muito obrigado pela sua companhia. Experimente tirar uma de doido qualquer dia desse e dizer isso. Numa mesa do almoço do domingo, dizer: gente, antes de comer eu quero só falar uma coisa. Muito obrigado pela presença de vocês na mesa. Vocês são muito importantes na minha vida. Vocês são pessoas que fazem a minha vida ser do jeito que ela é. Minha mulher, muito obrigado por você ser quem você é. Eu sei que ela tem defeito. Ela tem, e tem um monte, né? Mas você diz muito obrigado. Eu tenho um irmão que, quando ele senta na mesa para comer, né? Ele diz assim para a mulher dele: meu Deus, mas que peixe maravilhoso! Este foi o peixe mais saboroso que eu já comi hoje. O hoje é que é o problema, né? Aí ela começa a rir. Mas é uma maneira de você aí elogiar a pessoa. Puxa, você cortou o cabelo, ficou lindo, ficou ótimo. É tão bom. Por que a gente tem que ver sempre amargurado? Arrumou porque quis, quero saber. Por que isso, meu Deus? Então, aproveitar a vida para saborear é muito importante. Mas tem eu estou no sexto. Falta o sétimo. Sétimo sinal de consciência de sono.
A pessoa não tem ideais superiores na vida. Ela não tem ideal superior. A vida dela não tem ideais superiores. A vida dela é só as coisas do mundo. Ganhar dinheiro, chegar em casa, sair. Sim, mas o que você faz no seu dia? Eu trabalho e volto para casa e acabou. Tem gente que mora em cidade grande que acorda 4 horas da manhã. Senta, meu filho. Descanse. Tem gente em cidade grande que acorda 4 horas da manhã. O cara acorda 4 horas da manhã, prepara a comida do almoço, aí deixa no fogão para os filhos esquentarem, pega o trem, aí sai de trem, chega no centro da cidade de trem, aí de lá ele vai pegar o ônibus para chegar no trabalho, 8 horas da manhã, levando dentro de uma latinha de margarina o almoço dele, aquela latinha de 500 gramas. O almoço vai ali dentro, todo divididinho, que ali dá 500 gramas, tá? É um bom almoço, bem arrumado, é bom. Se você for comer aquilo, comer 500 gramas é pesado, então. Aí o cara bota a comida ali dentro e vai comer aquela comida lá, bota no micro-ondas, no trabalho então come frio mesmo. Aí quando acaba às 6 horas, o pobrezinho pega o ônibus, vai de novo. Aí chega na estação ferroviária, pega o trem e vai chegar em casa 8, 9 horas da noite, todo moído, para dormir e começar de novo. A vida da pessoa é consumida nisso. Não vê os filhos direito, não convive com a família. É uma vida muito complicada. Quantos de nós vivemos só no automatismo da vida? Nunca parei para pensar. Uma vez a gente saiu para comer uma pizza numa pizzaria, mas nós estávamos na pizzaria lá conversando e tal. Aí uma das pessoas na pizzaria, uma das pessoas que estava na pizza, conosco, disse assim, olha, a gente fica falando sobre espiritismo, sobre coisa toda de espírito, mas tem muita gente que não se importa com isso, nunca se tocou sobre questão de vida após a morte, nunca se questionou, será? Rapaz, é o que mais tem. Aí lá vem a garçonete para atender a gente. Aí eu aproveitei e perguntei, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você, fora a pizza aqui. Me fala uma coisa. O que você acha sobre vida após a morte? Você acha que tem ou que não tem? O que ela acha? E, moço, nunca pensei sobre isso aí, não. Nunca pensei nisso, não. Isso é uma pergunta muito profunda que você está fazendo. Não sei disso, não. Nunca pensei nisso, não. Nunca parou para pensar, bichinha, tadinha. Ela é nova ainda. Nunca se questionou. Como diz o Zeca Pagodinho, né? Se a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai levando, e eu não sei o que acontece, e eu não me importo com nada, eu não pergunto sobre o que são as coisas. Consciência de sono também. São 7 as modalidades que a Joana de Ângeles nos mostra sobre isso, para que a gente descubra que muitos de nós estamos realmente adormecidos. Nós estamos patetando na vida material. E aí que quando chegar na hora da nossa desencarnação, a gente vai dizer, puxa, mas era tão fácil fazer. Porque não é difícil, sabe? Porque a vida não pede que a gente faça, uma vida maravilhosa, meu Deus, eu sou a pessoa mais importante. Não precisa que você seja a pessoa mais importante do planeta. Basta que você faça o que a vida pede. Vai fazendo. Assim, a gente não precisa ser uma espécie de um super-homem, sabe? Fazer tudo. Não precisa ser super-homem. Não precisa. Basta que você aproveite as coisas que a vida tem. É só prestar atenção no que a vida vai trazer as experiências. Você tem filho? Cuida dele. Dá amor para ele, para não dizer que eu sou machista. Não é também a gente querer ser a Mulher Maravilha. Não é também ser a Mulher Maravilha. É só você levar a vida. Leva a vida. Você tem marido? Então,
cuida dele. Você tem mãe, você tem pai, cuida dele. Às vezes não vai dar para cuidar porque a gente não tem paciência. Pronto. Mas quando puder, cuida. E presta atenção. Caramba, dei uma resposta torta, vou tentar consertar. Não precisa que a gente seja um anjo que vai andar pela rua, o povo vai lá beijando a mão da gente. Não precisa isso. É só aproveitar as oportunidades que a vida dá. É só prestar atenção, pelo amor de Deus. É só prestar atenção. Eu tenho só que prestar atenção na vida. Fica atento, observa. Não grite com os outros. Não grite com seus filhos. Não grite com sua filha. Às vezes a filha vem, gosta, e diz assim: mamãe, eu não vou almoçar. E por quê, minha filha? Porque o Beto brigou comigo. Minha filha, largue o Beto, minha filha. O que mais tem é homem nesse mundo. Largue ele. Isso lá é problema, você com o Beto. Problema sou eu com seu pai, que eu tenho que carregar. Então, ela não só não reconhece a dor que a filha tem, porque para a filha, o Beto é importante, tá? A mãe pode achar o Beto importante, para ela é. Então, ela não só não cuida da filha, como ainda tem o marido atravessado na goela. Gente, nós não podemos ver assim. Porque, olha, eu digo para vocês com sinceridade, não é difícil a gente desencarnar satisfatoriamente bem. Basta que você esteja atento. Não vale assim, não, eu cumpro a minha obrigação. Cumprir a obrigação, a gente fica mais ou menos bem. Quem cumpre a obrigação, fica mais ou menos bem. Quem fica bem é quem faz mais do que a obrigação. É quem cuida com carinho. Porque só eu cuido dos meus filhos, mas cuida, senta, come, sabe? Vai dormir, miserável. Então, não, eu estou cumprindo com o meu dever. Mal não vai ficar, porque está fazendo, está cuidando, vai ficar mais ou menos. Mas, poxa, vai cobrir um filho de noite, come com carinho, pelo amor de Deus. Senta junto, como é que você está? Você está bem? Pergunta da escola, como é que está, meu filho? Tem um pouquinho de paciência. Olha, os nossos filhos só vão se alfabetizar uma vez, gente. E é ruim alfabetizar menino, porque a gente, bora, junta, A com B, o que é que dá? Não sei, eu já te falei. Ele vai dando aquele desespero, mas tenha paciência, porque vai ter uma hora que ele vai entender e vai ler tudo de uma vez. É como se fosse assim um estalo que dá na cabeça dele. Então, e ele dá um estalo, o menino, descobri como é que junta. Descobri, aí pronto, ele vai começar a ler. Mas se a gente começa a ficar nervoso, pega a cabeça, o menino bate um caderno que ele não está aprendendo, não vale a pena. Eles só vão se alfabetizar uma vez na vida. Tem um pouquinho de paciência. Não, Yara, você é professora? Minha mãe quer assim. Não tinha paciência. Pois é, não vale a pena. Olha, os nossos objetivos não são difíceis. Basta que a gente esteja atento. Não deixe as oportunidades de amar serem desperdiçadas. Perdoar as pessoas que a gente tem raiva. Tirar a mágoa do nosso coração. Fazendo esses exercícios, a gente vai ficando bem. É isso que a vida quer. Que a gente aproveite a vida, fazendo tudo bem que a gente pode fazer. Porque todos nós temos uma meta para alcançar. Como se fosse uma espécie de um alvo que a gente tem que chegar. Sabe, João? Então, assim, a gente tem um alvo para chegar. E a gente tem que apontar para esse alvo. O nosso alvo é a nossa família, é o nosso trabalho. São umas coisas que... Esse é o nosso alvo. E a gente tem que prosseguir para o alvo que a gente tem. Esse é o nosso foco. Mesmo que eu seja imperfeito. Não importa que eu seja imperfeito. Eu vou errar. Eu vou errar, mas eu também vou acertar, caramba. O que eu não posso é dizer, eu não dou conta, Não faça isso. Não se permita ficar na consciência de sono. Mira no alvo e prossegue para o alvo. O alvo é fácil de descobrir. O alvo é o amor. O alvo, a vida vai trazer as coisas. Não precisa sair pelo mundo. Meu Deus. Não precisa. A vida vai trazer, olha, esse filho aqui, tá? Olha, essa mãe aqui, tá?
olha, essa sogra aqui vai trazer para você. É esse aqui. E a gente fazendo isso, nós vamos conseguir efetivamente fazer a nossa mudança nas nossas existências. Paulo de Tarso, que foi um dos grandes pregadores da mensagem cristã, ele deixou uma série de cartas para nós naquela época lá. Cada população de uma cidade por onde ele passava, depois dava-se uma espécie de saudade nele, ele mandava uma carta para esse pessoal, para falar das coisas, das lembranças, dos ensinamentos dele. E ele tem uma carta, João, a carta dele aos Filipenses, os Filipenses é da cidade de Filipos. E aí ele diz o seguinte, olha o que ele diz: eu prossigo para alcançar aquilo que o Cristo me apontou como objetivo, porque eu também sou um cativo de Jesus. Eu não julgo que tenha alcançado o meu objetivo. Ele disse, não, talvez não alcancei o objetivo. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, as coisas que ficaram para trás, eu sigo procurando fazer as coisas certas no agora. E aí ele termina esse trecho dizendo, eu prossigo para o alvo. Então qual é a grande dica que a gente encontra na fala de Paulo? Deixar as coisas que ficaram erradas para trás. Por que muitas vezes a gente não consegue alcançar o alvo? Porque a gente fica carregando uma série de coisas indevidas dentro do nosso coração. Mágoas, ressentimentos, histórias que a gente não deveria mais estar lembrando delas, a gente fica remoendo. Coisas que nós mesmos fizemos, a gente não se perdoa. De repente, na adolescência, eu cometi alguns equívocos. É verdade, posso ter feito. Não tinha consciência das coisas, fiz besteira. Mas hoje eu tenho uma outra compreensão. Eu não sou mais a mesma adolescente, ou o mesmo adolescente do passado. Eu sou outra pessoa, por isso que eu penso diferente. Então eu não posso ficar me penalizando pelo que eu fiz de errado, porque eu já não penso mais igual. Segundo o que a doutrina espírita diz, o objetivo da lei de causa e efeito não é nos punir por aquilo de errado que a gente tenha feito, mas é nos educar daquilo que a gente ainda não compreendeu. Então, se eu fiz uma besteira lá atrás, muitos de nós, a gente fez muita bobagem já. Mas hoje eu penso diferente, eu já me eduquei daquilo que eu pensava antes. Eu não penso da mesma forma. Então, se eu não penso da mesma forma, eu não sou mais a mesma pessoa, Ana Rosa. Eu não sou a mesma pessoa. Eu me transformei ao longo do tempo. Então, a lei de causa e efeito, ela não vai bater na minha porta para dizer, eu sei o que você fez. Não, eu fiz realmente. Mas eu penso diferente hoje. O que eu já fiz de bom, a minha mudança, aquilo que eu já consegui construir de positivo, vai de igual maneira ajudando com que a lei de causa e efeito não nos cobre tão duro. Porque eu já mudei. Qual é o sentido que teria a lei nos punir se eu já mudei? Se eu já aprendi, por que eu preciso receber uma nota 0? É como, por exemplo, um aluno que começa o ano e não sabe fazer matemática, não sabe fazer conta. Aí ele vai estudando, vai aprendendo, quando chega no final do ano, qual é a nota que ele merece? 0, porque ele não sabia? Não, ele merece a nota porque ele está no final do ano, porque ele aprendeu. Então, se a gente tiver mexido a nossa vida e nos desenvolvido e descoberto o mecanismo de deixar as coisas para trás, que é o perdão e o auto-perdão, a gente vai fazer grandes coisas. Então diz assim Paulo, porque eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse seguir para o alvo, perdoar, é muito importante.
Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não vou perdoar porque é só o que faltava. O cara me fez um monte de raiva e eu ainda vou ser besta de perdoar. Não tem sentido. Para a doutrina espírita, há uma coisa muito importante. Quando eu perdoo uma pessoa, eu não tiro dele a culpa. A culpa está dentro dele pelo que ele fez. Sou eu que me retiro da necessidade de me encontrar com ele no futuro. Eu confundi vocês com o que eu disse? Eu vou repetir. Se, por exemplo, vem cá. É rápido. Se eu... Como é seu nome? Aline. Se eu machuco a Aline, eu faço mal a ela, mas ela não fica com raiva de mim, ela não tem vínculo comigo. Ela segue a vida dela nas outras encarnações e eu vou me lascar, sabe lá Deus com quem? Para me resolver, porque o mal está dentro de mim, não está na minha relação com ela. Então, se eu machuco a Aline e a Aline me perdoa ou não guarda mágoa, ela está livre. Ela vai viver bem, sem nenhum tipo de conflito, porque ela perdoou. Tem a chance de ser feliz para lá. E eu vou me lascar com o mal que eu fiz. Agora, se eu faço um mal para a Aline fica com ódio de mim, com raiva de mim, com mágoa de mim, ela se vinculou a mim. Então, na outra encarnação, é bem provável a gente nascer pertinho. Por quê? Porque os dois estão um com raiva do outro. Deu para entender? Então é por isso que o perdão é importante. Para que eu consiga alcançar o alvo, eu tenho que deixar as coisas para trás. Eu tenho que me perdoar e perdoar os outros. Então, de tudo aquilo que a gente hoje falou aqui, existem 3 coisas que são importantíssimas. Para a gente alcançar o alvo, 3 coisas. Primeiro, consciência desperta. Sair da consciência de sono. Sair dessa coisa que a gente fica patetando. 2, conseguir promover o nosso auto-perdão. Perdoar nós mesmos. Nós não somos mais a mesma pessoa. A gente mudou. Então eu sou uma outra história. E também aprender a perdoar os outros, para fazer uma história feliz. Os outros, se nos machucaram, que eles que se resolvam para lá, porque eu quero ter a felicidade de seguir em paz com as pessoas que eu amo. Porque se eu não fizer isso, vou ficar vivendo ao lado de pessoas que eu não gosto. Somos nós que vamos decidir se a gente quer acertar o alvo, prosseguir para o alvo, como dizia Paulo de Tarso, ou se a gente quer ficar perdido, sofrendo, passando por uma série de situações indesejáveis, somente porque não fizemos essas 3 coisas. Não despertamos, não nos perdoamos e não perdoamos aos outros que nos feriram. Uma boa noite para nós.